Tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar um versículo aqui que se encontra em Marcos 6. Marcos 6 fala da cura de um menino endemoniado, a partir do 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Em Mateus, em Lucas, fala que o menino se jogava no fogo e na água, começava a borbulhar coisas na boca dele. Aqui no 18. Onde quer que apanhe, joga-se no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Olha que situação esse filho desse rapaz está. E ele foi pedir para que os discípulos, tinham 9 discípulos lá embaixo, Jesus tinha subido com 3 lá no Monte da Transfiguração. E na hora que desceu Jesus do monte, estava aquela multidão, aquela confusão, porque os discípulos estavam orando e nada acontecia. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente caiu em convulsão, se debatendo todo. Caiu no chão e começou a rolar, espumando-se pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino. Aí agora começa a parte onde eu gosto. Jesus nem deu atenção, querido, pro problema. O problema tá ali, ó, no chão, se debatendo, espumando pela boca. E Jesus vai ter um particular primeiramente com o pai. Com o pai que trouxe o menino com o problema. O problema tá ali do lado, no cantinho. Fica ali, se debate aí, meu filho. Pera aí que agora eu vou tratar com o seu pai aqui. E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele tá assim? Aí o pai do menino: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, perguntou para Jesus, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele tá indo, foi até os discípulos pedir para orar. Os discípulos não conseguiu, agora ele explica a situação para Jesus, porque Jesus está deixando o problema ali no canto, tá dialogando com ele. E ele pergunta: se você pode fazer alguma coisa, Jesus? Tenha compaixão de nós, nos ajude. Agora, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa a situação, não importa o motivo, Deus vai ser Deus, indiferente se Ele for fazer ou não, se Ele vai resolver aquele problema ou não. Se podes, disse Jesus. Jesus fez uma outra pergunta pra ele. Ai, Jesus é lindo, cara. Jesus faz outra pergunta. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, ou seja, no mesmo momento, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me. Ou seja, antes ele estava falando: tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ele estava falando para ele e para o menino que continua ali, o problema ali continua ali no chão, se debatendo, espumando pela boca. E agora ele fala de um tom diferente para Jesus. Creio, singular. Ajuda-me. Tá pedindo ajuda para si. Esqueceu já do menino. A vencer a minha incredulidade. Antes de Jesus resolver o seu problema, que tá ali se debatendo, espumando pela boca, se jogando no fogo e na água, ele vai tratar com você primeiro. Desde quando esse problema tá acontecendo com você? Desde muito tempo? Então por que você não cortou o mal pela raiz antes? Hein, meu queridinho? Hein? Desde quando você não lê a Bíblia? Há muito tempo? Por que você não parou antes e voltou? Desde quando o menino tá assim? Desde a infância? Porque a palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho que deve andar e nunca ele se desviará dela. Então o problema, ele foi só criando proporções, aumentando com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo. Você tem que
resolver o seu problema a partir do momento que ele acontece. Não deixa o problema ir criando raiz, criando pernas e começar a andar. E nesse momento o pai fala, ajuda-me. Agora ele tá pedindo ajuda pra ele crer. Porque ele chegou falando, será que você pode me ajudar? Agora ele tá falando, eu creio. Tá falando com a boca, mas ele tá pedindo pra ajudar ele a vencer essa incredulidade. Peraí, ele tá falando que ele crê e tá pedindo pra vencer a incredulidade? Não tá batendo essas duas coisas. Ou ele crê ou ele não crê. Crê da boca pra fora e o coração não crê, não é a mesma coisa. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo. Agora que Jesus tratou a incredulidade do pai, agora que Jesus já teve o particular lá com o pai, ele foi pro problema. Você tá entendendo? Primeiro Jesus tem que resolver, tratar com você, pra depois resolver o que você tá pedindo pra ele. Depois ele resolver o que você tá solicitando pra ele. Primeiro ele vai tratar a raiz, a causa, a enfermidade que você tem. Seja espiritual, seja financeira, seja familiar. Primeiro ele precisa tratar você para depois ir no seu problema. Primeiro ele precisa tratar imagine um jovem que entra no um jovem que entra num relacionamento conturbado e não consegue sair desse relacionamento. Jesus está falando, deixa eu primeiro tratar você. Você precisa primeiro saber que você precisa buscar em Jesus o amor, a paz e não nos outros. É em Jesus que você precisa buscar tudo aquilo que você precisa e não nas pessoas. Então deixa eu tratar primeiro você. Primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que gostar de você mesmo, primeiro você tem que ter uma maturidade para depois eu ir lá cuidar do seu problema. Depois eu vou lá cuidar do que você está pedindo. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu do menino. Eu vou parar por aqui. Depois eu continuo. Primeiro Jesus, presta atenção, deixou o problema ali do lado. O problema se debatendo, espumando pela boca. O problema se jogando no fogo, se jogando na água. Ele teve um particular com o pai. Resolveu a causa raiz do problema. Agora eu vou falar uma coisa que cai entre nós. Primeiro, chama Jesus para chegar bem pertinho de você e tratar primeiro você. Aí depois ele vai em direção ao seu problema, aquele que tá ali do lado, sabe? Que você não consegue tratar. Aquele que os discípulos oram, que seu pastor ora, que as pessoas oram e não conseguem tratar. Tem algumas coisas que só Jesus, tá bom? Amanhã a gente conversa mais sobre isso. E pra concluir, dá um abracinho.